Olá, que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês que nos acompanham aqui neste canal. Que o Senhor os ilumine e dê conhecimento da sua palavra, para que aprendamos a andar nos retos caminhos da salvação a cada dia. Eu gostaria de convidar você para ouvir atentamente e talvez até mesmo acompanhar na sua Bíblia a leitura que nós faremos no livro de Juízes, capítulo 15. Nós vamos observar de perto os versículos finais desse capítulo, mais precisamente a partir do versículo 21. Iremos até o versículo final, que é o 31. Juízes, capítulo 15, versículos 21 a 31. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma, com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Eu gostaria de convidar você para que juntamente comigo fizéssemos uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite estar aqui mais uma vez. Que a tua palavra seja pregada, que a tua palavra alcance, ó Deus, os corações dos ouvintes, que a tua palavra gere temor do Senhor, transformação de vida, que a tua palavra, ó Deus, traga graça e edificação. Nós pedimos estas coisas, suplicando que o Senhor fale conosco como o Senhor tem falado. E leve-nos, ó Deus, para mais perto de ti, através de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor, em nome de quem nós também oramos. Amém. Conta-se que uma determinada ave resolveu se alimentar no lixo. E que, para sua tristeza, quando foi ali ciscar naquele lugar impróprio, uma fita adesiva colou-se em uma das suas pernas e aquela ave já não conseguia alçar os seus voos normalmente. E quanto mais ela se debatia tentando livrar-se daquele obstáculo inesperado, mais ela se enrolava no lixo. Mas ela se enrolava com a fita adesiva. E de tão enrolada, passado um devido tempo, aquela ave acabou morrendo. Quem dera essa fosse a simples história de um pássaro. A triste história de um pássaro que, de forma inadvertida, enrolou-se e acabou, por fim, morrendo, sofrendo a pior de todas as consequências. Na verdade, muitas vezes o que nós percebemos é que essa simples história é a síntese do que acontece com muitas e muitas pessoas, com muitos e muitos jovens,
com muitos e muitos crentes que de alguma maneira, por alguma razão, resolveram um dia brincar no lixo. Resolveram um dia buscar satisfação em lugares impróprios. Resolveram, talvez, um dia desmerecer e desconsiderar todas as orientações, todos os conselhos, todos os mandamentos que sempre lhe foram trazidos com base na palavra de Deus por pessoas que os amam e por pessoas que queriam livrá-los desse tormento. Mas o fato, meus irmãos, é que a vida é feita de decisões. É possível que nós venhamos a tomar decisões corretas com as quais nos regozijemos no futuro. Decisões que promovam o nosso bem, o bem da nossa família, o bem dos nossos irmãos. Decisões que agradam a Deus, que trazem paz, alegria duradoura, que trazem crescimento espiritual. Mas também é possível que por causa do nosso pecado, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa raiva, por causa da nossa rebeldia, tomemos decisões precipitadas, talvez até no calor de uma forte emoção, talvez até por darmos impulsos a nossos instintos vingativos. Decisões pelas quais nós poderemos nos arrepender pelo resto dos nossos dias. Decisões que não agradam a Deus, certamente têm este potencial de causar seríssimas e graves consequências que podem ser fatais. Decisões corretas podem abrir um caminho de realizações. Decisões erradas podem nos levar a um calamitoso fracasso e à destruição. Há inclusive um provérbio muito conhecido que diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas que ao final são caminhos de morte. O texto que nós lemos aqui é o relato final da vida de um líder. Na realidade, Sansão, que é um personagem muito conhecido, foi um grande líder levantado por Deus sobre a nação de Israel. Um homem que teve muitos privilégios desde a sua infância, na verdade, desde a sua própria concepção, porque ele nasceu e ele cresceu em uma família que servia ao Senhor. Até mesmo quando ele foi concebido no ventre da sua mãe, nós podemos enxergar ali uma obra maravilhosa, miraculosa de Deus. Porque a sua mãe era estéril e os seus pais, Manoá era o seu pai, receberam a visita de um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fez a eles, então, uma grandiosa promessa. Eu gostaria de observar esta promessa aqui com vocês, lá no capítulo 13 do livro de Juízes. No capítulo 13, mais precisamente do versículo 1 até o versículo 7, nós temos aqui este episódio descrito para nós. E o texto nos diz que, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Notem, verso 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então observem que o nome desse homem, Sansão, na verdade, o seu nascimento, ele é descrito pelo anjo como um nascimento diferenciado que proporcionaria redenção da parte de Deus.
O povo de Israel, que servia nas mãos dos filisteus, seria, enfim, libertado deste jugo através de um homem que foi concebido por uma obra de milagre de Deus no ventre da sua mãe. Sansão, portanto, foi designado com este propósito nesse mundo. Os pais de Sansão eram crentes dedicados, crentes zelosos. E vale lembrar que Sansão não só foi usado por Deus em vários momentos da sua vida, como o seu nome também se encontra na galeria dos grandes personagens de fé que estão listados lá pelo autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Sobre o contexto em que Sansão viveu, nós podemos dizer que com certeza não era dos mais fáceis na história dos hebreus, muito pelo contrário. Observando o primeiro versículo do capítulo 13, nós vimos aqui que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e que por isso eles foram entregues nas mãos dos filisteus, que era um povo inimigo, por um período de 40 anos. O povo de Israel, o povo do Senhor, o povo da promessa e do pacto, estava amargando um tempo de crise e então Sansão viria para libertar o povo das mãos dos seus inimigos. Apesar da dificuldade da missão que tinha a cumprir, o futuro de Sansão parecia ser bastante promissor. Ele era um homem inteligente e nós podemos observar isso ao lermos o livro de Juízes. Ele era capaz de compor enigmas, de compor poemas. Ele foi consagrado desde o ventre materno como nazireu e Deus prometeu que seria com ele e que o abençoaria. Se formos um pouco mais adiante, no versículo 24 e no versículo 25 do capítulo 13, nós vamos encontrar mais uma vez este atestado, que diz ali: depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Porém, nós sabemos que quanto maior é o privilégio que recebemos das mãos de Deus, maior é a responsabilidade que temos diante dele. E esse certamente foi um princípio importantíssimo que Sansão falhou constantemente em observar e ele teve que arcar com as consequências desse fato. Nós precisamos entender que se nós fazemos parte de uma igreja, se nós somos crentes há muitos anos, se os nossos pais nos consagraram desde a nossa infância, se nós crescemos em um ambiente cristão, se nós talvez sejamos líderes, se nós conhecemos a Bíblia Sagrada, se nós já tivemos a oportunidade de ouvir inúmeros sermões, inúmeras mensagens, então a cada dia que se passa, a nossa responsabilidade diante de Deus aumenta e as atitudes que nós tomamos serão pesadas na balança de Deus com muito mais precisão. A responsabilidade de Sansão era enorme em todos os sentidos, mas para que vocês entendam bem o que era o voto do nazirado e as implicações dos compromissos que Sansão tinha que cumprir, é importante que nós confiramos aquilo que está registrado no livro de Números, lá no capítulo 6. Números, capítulo 6, nos 7 primeiros versículos. E aí nós vamos entender exatamente quais eram os compromissos de Sansão, qual era o voto, a natureza deste voto que ele deveria cumprir. Portanto, Números, capítulo 6, que fala sobre a instituição desta lei, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. E nós observamos aqui que a própria mãe de Sansão não deveria tomar bebida forte, porque Sansão seria gerado ali em seu ventre. Verso 4: todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, nem as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira.
E nós conhecemos Sansão por ser um homem com uma vasta cabeleira, não é? Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, diz também o versículo 6. E o versículo 7 diz, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará. Quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Portanto, nós temos aqui uma série de prerrogativas que caberiam a Sansão, como caberia a todo aquele que fosse nazireu. Nós vemos então que estas obrigações estão salientadas e foram repetidamente colocadas em vários momentos durante a própria descrição ou as narrativas que nós temos no livro de Juízes, o que demonstra a relevância de se obedecer, de se observar tais parâmetros. Então, guardem bem estas informações. Um nazireu, alguém que fazia voto especial ao Senhor, não podia tomar bebida forte, não podia cortar o seu cabelo e não podia se aproximar de nenhum cadáver, porque aquilo o tornaria imundo segundo as leis cerimoniais que Deus prescreveu para Israel, para que o seu povo guardasse atentamente. Mas o que nós vamos perceber na trajetória de Sansão é que, apesar de tudo isso, ele não teve o cuidado que deveria ter em andar de acordo com a vontade de Deus e o propósito que Deus havia estabelecido para ele desde o início, quando ele ainda seria gerado no ventre materno. Em alguns momentos da sua vida, Sansão falhou. Em momentos bastante importantes, ele deixou de levar em consideração a sua comunhão com Deus e fracassou por causa disso. Na verdade, Sansão morreu por causa disso também. Ele teve que arcar com as consequências das suas decisões e dos seus atos inadequados e pecaminosos. O primeiro problema de Sansão já nos é revelado no início do capítulo 14. Da narrativa do seu nascimento, o texto dá um salto e nós já nos encontramos diante de um Sansão crescido e querendo se casar. Ele vai a Tímina, diz ali o texto, e se encanta com uma moça que não era israelita, e sim uma filha dos filisteus. Ele vai até seus pais para pedir a referida moça como esposa, ao que os seus pais respondem: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? E Sansão insistiu, dizendo: tomai-me esta, porque só desta eu me agrado. Aqui, observem, Sansão, que aliás é um servo de Deus, que era um homem de Deus, um valente de Deus, erguido por Deus, para cumprir um propósito de Deus e para proteger o povo de Deus. Sansão aqui agiu como alguém cego. Ele insistiu dizendo: tomai-me esta mulher, porque dela eu me agrado. Sansão aqui não estava quebrando simplesmente uma regra que era válida para os nazireus. Aqui ele estava desconsiderando uma ordenança que deveria ser considerada por todos os israelitas sem exceção. Deus já havia deixado claro a todas as pessoas de Israel, e elas sabiam muito bem disso, que os israelitas não deveriam tomar mulheres estrangeiras para si. Porque nas ocasiões em que isto aconteceu, o prejuízo para o Senhor, para o culto do Senhor, para a vida do povo que deveria estar conectada com o Senhor, sempre foi muito grande. E é óbvio, porque os povos das outras nações eram pagãos, adoravam outros deuses, desconheciam o Deus de Israel, não tinham nenhum tipo de compromisso com a lei de Moisés. E o fato é que havia muitas mulheres em Israel, mulheres crentes, mulheres que sabiam honrar os seus maridos, mulheres que saberiam ser auxiliadoras, mulheres que eram ensinadas desde cedo a cumprir os seus papéis, a obedecer os mandamentos da palavra. É esta a repreensão do pai de Sansão. Como é e por que você vai buscar mulher entre os filisteus, se entre o povo de Deus há mulheres que se consagram ao Senhor? Só mesmo o pecado para fazer alguém como Sansão, que era um líder do povo, buscar uma mulher no arraial dos seus inimigos e ainda achar que
aquilo seria o melhor para ele, a melhor opção para ele. Mas não pensemos que as coisas sejam diferentes hoje nesse sentido. E por isso eu quero chamar a atenção dos solteiros que são cristãos, dos jovens cristãos, rapazes e moças. Vocês não devem tomar pessoas sem compromisso com Deus para se envolverem com elas. Vocês não devem contrair casamento com incrédulos, porque além de estar cometendo um erro, isto pode custar muito caro a vocês. Um erro como esse pode fazer com que vocês atravessem toda uma vida de sofrimentos na carne e na alma. Se você agir dessa forma, saiba que você estará mais do que nunca sob a dependência da misericórdia de Deus. O que eu quero dizer é que se o Senhor quiser usar de sua compaixão infinita, pode ser que a situação, até quem sabe no futuro, seja amenizada. Pode ser que o seu cônjuge seja convertido até pela sua influência. Mas o fato é que você não tem a menor garantia disso. E se essa esperada conversão não acontecer, é bom que você comece a dobrar os joelhos e a orar. E é bom você pedir que outros irmãos façam isso com você. E é bom você buscar o aconselhamento da palavra, porque lutas indescritíveis virão pela frente. E você terá que colher o que plantou. Porque as lutas e as dificuldades poderão vir como uma consequência de suas decisões. E como nós acabamos de dizer aqui, a vida é feita de decisões. Há mulheres crentes, há homens piedosos. Só o pecado para fazer com que um cristão olhe para um incrédulo e ache que ele é a melhor escolha de parceiro ou parceira que ele pode fazer na vida. Portanto, não haja com tolice. Deus tem convertido corações. E Deus tem disponibilizado para nós nos relacionarmos nesta intimidade conjugal com pessoas que verdadeiramente o sirvam e que tenham um coração centrado nele. É tolice buscar matrimônio com pessoas que não temem a Deus, com pessoas que não comungam da sua fé, com pessoas que não levam em conta o seu próprio compromisso com Deus. E essa foi a razão dos pais de Sansão terem chamado a atenção dele para este erro. Aliás, aqui está um outro fator que vale a pena destacar. Sansão não ouviu o conselho dos seus pais. Tal como um jovem rebelde e imaturo, ele resolveu fazer aquilo que bem entendia da sua vida. O resultado não foi nada bom para ele. Portanto, cuidado. Deixar de ouvir os pais é perigoso. Os pais são a autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Nenhum indivíduo que se põe em rebeldia contra os seus pais, no momento em que está sob a tutela deles, costuma se dar bem. Deus não abençoa o filho que desrespeita, que desonra, que despreza, que maltrata os seus pais. E, inclusive, existiam punições muito severas no Antigo Testamento para quem agia dessa forma. Um sinal muito claro de que no caráter de Deus, na santidade de Deus, ele repudia o ato de desobediência dos filhos, o ato de desonra quando os filhos não dão ouvidos àquilo que os seus pais têm a dizer, não amam e não oferecem aos seus pais aquilo que eles poderiam oferecer de melhor. Filhos que não ouvem os conselhos dos seus pais, muitas vezes vivem pouco, muitas vezes vivem mal, muitas vezes percebem que não são felizes e que não podem ter êxito na vida, porque a partir da desobediência daqueles que Deus colocou como autoridade sobre as nossas vidas, uma série de decisões erradas vão sendo tomadas e o indivíduo se enrola todo até sofrer seríssimos problemas. A sequência da narrativa nos diz que, enquanto descia até a cidade em que estava a mulher que naquele tempo ele tanto desejava, lhe saiu ao encontro um leão forte e vigoroso que estava pronto para destruir-lhe.
Mas o texto também diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão de tal forma que ele, utilizando-se de uma força descomunal, absurda, uma força que vinha de Deus, ele rasgou aquele leão e o fez com grande facilidade. Depois disso, Sansão seguiu o seu caminho normalmente. Passados alguns dias, ele passava por aquele mesmo lugar e decidiu se aproximar do corpo do leão que ele mesmo havia matado. E aí nós temos um relato que se encontra no livro de Juízes, um relato importante aqui, novamente, no livro de Juízes, agora no capítulo 14, versículos 8 e 9. Depois de alguns dias, voltou ele a para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo das mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomaram. Ora, estava quebrado aqui o primeiro compromisso de Sansão como nazireu. Ele não podia tocar em nenhum cadáver, mas não somente ele tocou no cadáver do leão, como ele comeu de algo que estava sobre aquele cadáver. E ainda o deu aos seus pais, sem contar a origem daquele favo de mel. Sansão sabia muito bem que não podia fazer isso. Ele tinha um voto a cumprir. Ele tinha um compromisso com Deus, mas naquele momento, Sansão não foi capaz de pensar em outra coisa, senão em buscar deleite para si, senão em buscar prazer para si. Nada para ele importava mais naquele instante do que se deliciar com o mel retirado da caveira do leão. É exatamente isso que o pecado faz. Sansão foi brincar com o lixo. O pecado nos cega e nós devemos estar então atentos e vigilantes, porque é possível que diante da alternativa de sentirmos prazer no pecado, nos esqueçamos de que o nosso prazer deve estar em Deus, sobretudo em Deus. É possível que diante da possibilidade de sentirmos prazer no pecado, nos esqueçamos de que nós somos servos de Jesus Cristo e a Ele nós devemos servir, não aos anseios da nossa carne. Não busque felicidade e não busque satisfação no pecado, porque o pecado nunca nos dá aquilo que ele promete. O pecado é enganoso. O pecado é como uma areia movediça. Quanto mais você se movimenta nele, mais você se afunda nele. Não faça como o pássaro da nossa história inicial, que foi comer no lixo. Se você já creu em Deus e se você é um servo de Deus, tome muito cuidado, cuidado redobrado, porque Sansão era um grande servo de Deus, porque Sansão foi um grande líder de quem o Espírito do Senhor se apossou, porque Sansão está entre os homens de fé de Hebreus capítulo 11, mas isso não impediu que Sansão desse vazão à sua carne e fosse se alimentar de algo que estava sobre um cadáver. E fosse buscar o saciar da sua fome em um lugar indevido, quebrando o seu voto com Deus, como muitas pessoas fazem quando buscam determinados ambientes, quando buscam determinados relacionamentos, quando praticam determinadas ações, quando se comportam de determinadas formas, se enrolam completamente. Você tem diante de você um banquete que é oferecido pelo Senhor. Não prefira a podridão. Não prefira o trapo. Não prefira a maldade. Não prefira aquilo que é abominação aos olhos do Senhor, porque isso não vai acabar bem. E como um abismo chama outro abismo, a segunda transgressão do voto do nazireado vem logo na sequência, ainda no versículo 10 do capítulo 14. O texto diz que, descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Vejam, um nazireu como Sansão não podia tomar bebida forte. Contudo, nós temos aqui razões para acreditar que foi exatamente isso que ele fez naquela ocasião. Tanto porque esse era um costume daqueles tempos antigos, quando se oferecia um banquete,
quanto pelo fato de que o que Sansão fez, o fez, segundo o texto, de uma forma similar ao que os moços costumavam fazer, não agindo, portanto, de um modo diferente em razão da sua condição especial. Um erro muito comum de se cometer também em nossos dias, quando, ao invés de, como crentes, assumirmos uma outra postura, um outro comportamento em meio aos descrentes, talvez nos sintamos envergonhados, constrangidos e passamos a agir exatamente como eles, porque nos falta coragem, porque nos falta intrepidez, porque nos falta ousadia para agir diferente. Muitas vezes usamos um linguajar parecido, muitas vezes nos vestimos de uma forma parecida, porque nos falta, então, a força espiritual e moral para dizer que nós somos de Deus, para dizer que nós somos diferentes, para dizer, eu sou um servo do Senhor. E a mim cabe uma outra atitude. Eu não vou namorar dessa forma, eu não vou criar os meus filhos dessa forma, eu não vou tratar a minha esposa ou meu marido dessa forma, eu não vou conduzir os meus negócios dessa forma, eu não vou estudar dessa forma, trabalhar dessa forma, porque eu sirvo a Deus. Por que nós queremos ser iguais aos ímpios ou fazer as coisas de uma forma igual a eles, por vezes? Imitar o que é mal. Sansão acabara de quebrar o seu segundo importante compromisso como nazireu. E a partir daí foi uma confusão só, uma bola de neve. Sansão, de forma despropositada e absolutamente desnecessária, propõe um enigma a um grupo de filisteus e faz com eles uma espécie de aposta. Esses filisteus, se aproveitando do fato de que a esposa de Sansão fazia parte do seu povo, passam a ameaçá-la, e a mulher de Sansão, sentindo-se ali acuada e triste, pressiona Sansão, que acaba lhe contando a resposta do enigma. E ela repassa de imediato aos seus patrícios. Resultado, Sansão matou 30 homens dos asquelonitas para se apossar das suas vestes festivais e para pagar a dívida que agora ele contraiu com os filisteus. Vejam que os atos de irresponsabilidade vão se somando na vida de Sansão. E como uma situação chama a outra, por causa ainda da sua esposa filisteia, que acabou sendo morta pelos filisteus, dominado pela raiva, Sansão pôs fogo na seara deles, feriu muitos filisteus e tramou com os homens de Judá uma emboscada, na qual, com uma queixada de jumento, matou outros 1000 homens. Tamanha era a sua força, a sua vitalidade, o seu vigor físico. E não parou por aí. O capítulo 16 será o mais dramático e definitivo, porque nele nós vemos a história de Sansão atingir o seu clímax e ter um desfecho trágico. Do verso 1 ao verso 3, nós vemos o descuidado Sansão se envolver com uma prostituta e escapar de uma cilada que tentaram armar os seus adversários. Vejam que triste a forma como essa história vai sendo construída. E é claro que aqui já é possível avistar um final catastrófico, medonho, que inevitavelmente se imporá, porque um homem que recebeu tantas bênçãos, que foi consagrado, que foi apossado pelo Espírito Santo, vai se emaranhando no pecado, vai se enrolando cada vez mais. O final não pode ser outro, senão a morte dele mesmo. Ainda que ele também provoque a morte de outros, ainda que Deus mostre misericórdia, ainda que Deus o perdoe, ainda que isto não apague o fato de que Sansão era um homem de Deus, mas ele vai, de alguma forma, cavando a própria sepultura. Aqueles que vão se afastando dos preceitos de Deus estão, ao mesmo tempo, procurando dores, aflições que podem ser desastrosas. Como se não bastasse tudo isso, vem o relato de uma atração por Dalila e a traição dela que lhe levou, por fim, à ruína. Nós conhecemos muito bem a história de Sansão e Dalila. Os filisteus perceberam ali um ponto fraco, a partir do qual Sansão poderia tombar. Subornaram Dalila para que ela descobrisse de onde vinha a famosa força de Sansão, a fim de que ele fosse subjugado e preso.
E aí vêm as mentiras. Por 3 vezes, Dalila indagou a Sansão sobre qual seria o segredo da sua força. E agora Sansão demonstrou uma enorme capacidade de manipular, de teatralizar, de elaborar histórias convincentes que enganaram a mulher que ele tomou para si. Em um primeiro momento, ele disse que perderia a sua força se ele fosse amarrado com 7 tendões frescos. Dalila o amarrou e colocou homens escondidos no interior do quarto onde Sansão estava. Ele se livrou facilmente dos tendões e ele atacou os homens. Ela insistiu ainda mais. E ele disse que se fosse amarrado com cordas novas, ele enfraqueceria. Novamente Dalila o amarrou e colocou homens no quarto para o deterem. E ele arrebentou as cordas como se fossem fios muito frágeis. Novamente Dalila insistiu para que Sansão lhe contasse a verdade. E dessa vez ele disse que era necessário que se tecesse 7 tranças sobre a sua cabeça. E é claro, o plano maquiavélico de Dalila falhou mais uma vez. Mas o inacreditável estava por vir. Nós podemos observar isso agora a partir do verso 15, do verso 15 até o verso 20, que diz o seguinte: Então ela, Dalila, lhe disse: Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez subir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor já se tinha retirado dele. Então vejam que inacreditável, mesmo com as tentativas de traição anteriores de Dalila, Sansão ainda revela a ela o seu grande segredo. Ora, como ele podia confiar ainda naquela mulher? E vejam como ele estava completamente cego. Vejam o que o pecado faz. Ele quebrou ali o último dos compromissos relacionados ao voto de Nazireu. Sansão foi agora dominado por uma paixão irracional. A mesma paixão irracional que leva as pessoas ao adultério, a mesma paixão irracional que leva adolescentes a engravidarem de seus namorados, a mesma paixão irracional que faz as pessoas matarem por ciúmes ou agredirem aqueles que terminam com elas um relacionamento amoroso. Pela última vez, Sansão deixou aqui de ser fiel ao Senhor, contou um segredo que ele não deveria ter contado, teve o seu cabelo rapado e arcou com as consequências terríveis das suas decisões e dos seus atos. E é dessa forma que nós chegamos ao nosso texto e vemos Sansão aqui. Aquele que antes era tão vigoroso, agora estava fraco e vulnerável. Aquele que era tão temido, agora virou um motivo de chacota. Aquele que antes era exaltado pelos próprios inimigos como sendo um homem invencível, agora estava sendo humilhado diante deles. Aquele que durante anos conheceu tantas glórias, agora estava completamente arruinado. Aquele que outrora tinha sido tão abençoado desde o ventre materno, estava agora sendo castigado por Deus. Vejam que durante muito tempo, Deus foi paciente com Sansão. Deus poderia ter retirado suas bênçãos da vida dele desde que Sansão quebrou o primeiro item daquele voto especial, mas Deus não fez isso. Deus foi paciente. Deus foi misericordioso, Deus usou de graça e de bondade, até que Sansão com as próprias mãos foi arruinando e destruindo os rumos da sua própria vida. Não teve o coração consagrado como deveria em momentos que foram cruciais.
Não foi obediente ou zeloso em obedecer como deveria nesses momentos. Não foi temente a Deus. E vejam o que aconteceu com Sansão. Quando ele toca no animal morto, quando ele possivelmente toma bebida forte, quando ele contrai matrimônio com mulheres estrangeiras, quando ele revela o segredo da sua força e tem o seu cabelo rapado. Eu quero lhe dizer algo muito sério. Durante muito tempo, Sansão julgou em Israel, e o nosso texto termina dizendo isso. Durante muito tempo, o Espírito do Senhor veio sobre ele e lhe revestia de uma força arrebatadora. Sansão operou feitos grandiosos, mas isso não quer dizer que tudo ia muito bem entre ele e Deus. A verdade é que muitas vezes Sansão brincou com a própria sorte. Sansão foi infiel a Deus e Deus foi benigno com ele, até o dia em que o juízo de Deus veio sobre a sua cabeça. Sansão foi dia a dia flertando com o pecado, descumprindo o seu voto, se envolvendo com quem não devia, até o instante em que o Senhor pesou a sua mão fortemente sobre ele. O que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas são assim. Elas vivem pecando, elas brincam com o pecado, elas se aproximam do mal. E Deus não as pune de imediato e elas pensam que tudo está indo muito bem, que nenhum problema lhes ocorrerá, que elas se livrarão por causa da sua esperteza, da sua inteligência, da sua força, do seu dinheiro, da sua saúde, talvez da sua sagacidade. Elas sempre darão um jeito. Mas cuidado com a síndrome de Sansão, porque quando ele menos esperou, ele percebeu terrivelmente que o Senhor já não era com ele como fora antes. Não podemos deixar o nosso coração ser tomado pela tolice, como Sansão deixou. Não dê espaço ao pecado na sua vida. Não seja irresponsável nos seus atos, porque uma hora o pecado pode nos enlaçar, o pecado pode nos derrubar, uma hora o juízo de Deus pode vir. E aí não interessa quem você é, o que você faz, sua fama, seu poder, sua influência, sua formação, o reconhecimento humano. Não vai adiantar nada se Deus resolver castigar alguém por conta da sua infidelidade. Vamos olhar para Sansão. Sansão era muito forte, ele só se esqueceu de uma coisa. A força que ele tinha não vinha dele, vinha do Senhor. Sansão não era forte por causa de algo nele, mas por causa daquilo que estava sobre ele, por causa do Deus que agia através dele. Ele não era forte por causa dos seus cabelos longos, ele era forte porque Deus o abençoava. Então, nunca se esqueça disso. Era o Espírito Santo de Deus que tomava Sansão, e Sansão, então, com uma força sobrenatural, se mostrava como um bom combatente. Tudo o que você é, tudo que você já conquistou na vida, tudo que você vier a conquistar vem de Deus, foi Deus que te deu e é Ele que pode também tirar. Então reconheça as dádivas das mãos de Deus e seja grato. Busque a Deus e o sirva de todo o coração. Se consagre a Deus, busque a orientação que vem do Senhor para todas as decisões que você tiver que tomar. Com quem você deve andar? Quais são os seus amigos? Que profissão você deve escolher? Com quem você deve se casar? O que você deve dizer? Quando você deve se calar? Como você deve agir? Estas orientações vêm de Deus e se nós atentarmos para elas, tudo nos irá bem. Mas não foi o que fez Sansão em grande parte. Há aqui um detalhe que é sintomático. Só há 2 momentos em toda a narrativa que nós vemos Sansão orando. Uma é logo depois que ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. E aí então no final do capítulo 15, ele sente sede e clama ao Senhor por água. E o texto diz que Deus fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. O segundo momento é quando ele estava prestes a morrer já nas mãos dos filisteus. Ele roga a Deus que lhe devolva novamente a sua força, ainda que fosse só por aquele momento, e Deus o atende. Aliás, ao atender esse último pedido, Deus deu a demonstração de que perdoou Sansão do mal que ele praticara. Deus deu a demonstração da sua bondade e da sua misericórdia. Ele agiu com amor.
E Sansão, naquele dia, matou maior número de filisteus do que matara durante toda a sua vida. Mas o que eu quero que vocês percebam é que Sansão foi, em alguns momentos aqui, em grande parte da sua caminhada, muito negligente. E as 2 vezes em que ele orou foi para que Deus suprisse as suas necessidades. A primeira vez, Sansão orou para que Deus matasse a sua sede. A segunda vez, Sansão orou para que ele saísse daquela situação humilhante em que ele estava, ainda que ele viesse a morrer com isso e se vingasse dos seus inimigos. E Deus o atendeu, porque Deus tinha um propósito quando levantou o Sansão. E o propósito de Deus era, de fato, punir os filisteus e livrar Israel das mãos dos filisteus. Portanto, Deus atende à oração de Sansão, porque Deus tem decretos e desígnios a serem cumpridos. Mas a verdade é que há pessoas que só buscam a Deus para que as suas necessidades sejam supridas. Há pessoas que não buscam a Deus porque o amam, mas porque querem o seu favor, porque querem vida fácil e abençoada. Há muitas pessoas que não estão dispostas a se sacrificarem em prol de Cristo. Elas querem que Deus mantenha as suas bênçãos sobre elas de forma incondicional. E quando estão em apuros, e quando estão preocupadas, e quando estão doentes, e quando estão tensas, e quando estão angustiadas, elas oram. Elas leem a Bíblia, elas se tornam mais assíduas na igreja, elas procuram talvez dar um bom testemunho, elas procuram agir com alguma decência. E com estas pessoas é muito comum acontecer 2 coisas. Já que elas não estão interessadas no Senhor, mas em si mesmas. Ou as coisas permanecem difíceis, pioram em determinados aspectos, e elas se afastam de Deus, porque afinal Deus não as atendeu como elas queriam, ou tudo passa a melhorar na vida delas, e por causa disso logo elas deixam o Senhor de lado. Se esquecem de Deus, porque não têm um coração comprometido com Ele. Afinal, já conseguiram também aquilo que queriam. Agora que se abastaram, elas concluem que não precisam mais tanto de Deus assim. Graças a Deus pelo fato de que Ele é misericordioso. Ele pode restaurar aquilo que está errado no seu viver. Pela sua misericórdia, o Senhor devolveu a força a Sansão, que pôde empurrar as colunas do templo de Dagon, e o templo veio abaixo sobre os filisteus, como também veio abaixo sobre o próprio Sansão. Deus não livrou Sansão das consequências que ele acabou sofrendo, mas Deus o abençoou ali na última hora e os filisteus foram também devidamente punidos. Mais de 3.000 morreram naquele dia. Mas Sansão teve que padecer muito, e se Deus não tivesse atendido a sua última oração, teria sido muito pior. Ele teria sofrido muito mais nas mãos dos seus inimigos. Cuidado com as suas decisões. Lembre-se de que as nossas ações, elas podem provocar reações também. Lembre-se de que toda causa tem um efeito. Lembre-se de que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Lembre-se de que há um Deus nos céus, vendo tudo o que se passa, e que Ele está pesando na balança os nossos atos. Lembre-se de que nós temos um compromisso com Deus, acima de qualquer outro compromisso nesse mundo. Lembre-se de que nós somos cristãos chamados para servir a Deus, e mesmo quando somos tentados a caminhar por caminhos tortuosos do mundo, nós devemos nos lembrar deste compromisso, desta aliança. Vamos, então, agora nos colocar diante do Senhor. Vamos assumir esta postura de orar para que as nossas decisões estejam de acordo com os seus planos, para que Ele nos abençoe, para que Ele conduza as nossas vidas, para que os nossos passos trilhem o caminho que está proposto nas Escrituras, para que vivamos para o seu inteiro agrado. Porque é só assim que nós poderemos encontrar bem-aventurança para o nosso viver. Que Deus assim muito te abençoe.